Bom dia! Hoje nós temos aula de CHN, certo? E a gente vai estudar um pouquinho sobre as inovações tecnológicas. A gente viu nas aulas passadas aí como que as cidades cresciam e se desenvolviam, né? Vimos aí a importância dos meios de comunicação e dos meios de transporte nesse processo de evolução, e hoje então a gente vai ver a importância das inovações tecnológicas, que não deixam de ser também dos transportes e das comunicações, né? As invenções tecnológicas, elas representam mudanças profundas em relação à ciência e à técnica ao longo da nossa história. No mundo moderno, nesse mundo que a gente vive hoje, há uma junção, né, dos conhecimentos dos matemáticos, dos físicos, das técnicas utilizadas pelos artesãos, pelos agricultores lá no início da história. E de tudo isso, né, eles vão juntando conhecimentos e a cada dia eles vão criando novas ferramentas, a gente poderia chamar, né, para facilitar a vida das pessoas, para acelerar processos, para tornar mais fácil o trabalho de todas as pessoas, certo? A gente sabe que lá no início, a gente já estudou lá nos meios de transporte, né? Quando a roda foi criada, por exemplo, ela foi uma invenção, né? E a partir da criação da roda, muita coisa se criou depois disso. A gente diz também que o fogo, quando eles descobriram o fogo, abriu portas, né? Abriu um leque para que eles fossem aprimorando e criando outras coisas. Assim acontece com as invenções tecnológicas. Há muito tempo já vem se inventando coisas, né? Criando máquinas para facilitar a vida das pessoas. E eles criam uma e a partir daquela eles vão aprimorando os conhecimentos, vão estudando e vão criando outras baseadas naquele conhecimento inicial lá então, tá? Tudo que vai sendo criado é pensado para fazer uma função, né? Para exercer um papel na nossa vida. Quando a gente coloca essas invenções tecnológicas na nossa vida, transforma de uma maneira radical, né? Porque a gente deixa de fazer algumas coisas de um jeito que a gente fazia antes para fazer isso mais rápido, com mais qualidade. Todas essas mudanças que a gente vai aderindo ao longo da nossa vida, então, são baseadas nas invenções tecnológicas. Houveram algumas invenções que foram fundamentais, como a Pro disse, para a origem de outras, né? Por exemplo, a luz elétrica. Quando Thomas Edison criou a luz elétrica, né? Quando ele criou a lâmpada depois de inúmeras tentativas, isso foi depois muito explorado e criado outras coisas a partir desse primeiro conhecimento. O telefone é a mesma coisa. Quando eles descobriram que dava para enviar nossa voz para um lugar bem distante, foram aprimorando e graças a esse conhecimento inicial, hoje a gente tem os celulares, os smartphones, que conseguem fazer muito mais coisas do que aquele telefone inicial que apenas enviava uma voz, né? O microscópio também é considerado uma invenção muito importante, porque a partir dele, físicos, químicos, biólogos, né, puderam observar os seres de uma forma bem mais minuciosa, então, o que melhorou muito as descobertas futuras deles que vieram depois, então, da criação do microscópio. Para a gente entender um pouquinho, né, como que funciona essa parte de invenções tecnológicas, de inovações da tecnologia na nossa vida, vai fazer um breve histórico sobre as invenções tecnológicas a partir do momento que elas realmente tiveram um ápice, né, que elas cresceram bastante, que foi a partir da Revolução Industrial, tá? Por quê? Até a Revolução Industrial, então, a base da economia ela era feita de forma mais peculiar, né?
a agricultura ainda predominava, e quando chegou na época da Revolução Industrial, então houveram muitas mudanças e várias coisas foram criadas, né? Vai olhar aqui para não se perder. A agricultura, ela foi mecanizada, ela deixou de ser então realizada apenas manualmente, e as cidades começaram a surgir, porque os deslocamentos eles ficaram mais rápidos, tá? Baseado nisso, então, a Revolução Industrial daí começou a criar várias coisas. Por exemplo, uma coisa que eles criaram um objeto, né, uma máquina para drenar as águas que tinha nas minas de carvão, que antes era feita de uma maneira manual. Esse sistema foi se aperfeiçoando até que eles criaram, então, a máquina a vapor. Essa criação, essa inovação tecnológica facilitou, então, a vida daquelas pessoas que trabalhavam nas minas de carvão. Logo depois, se criou um semeador automático, contribuindo com a agricultura, que antes essa semeadura era feita de forma manual. Depois, na parte de indústria, com a industrialização dos tecidos, eles criaram a lançadeira, para quem conhece, aquele negocinho redondinho que tem nas máquinas, que enrola a linha bem rapidinho, né? Claro que lá nas fábricas de tecido, com as máquinas maiores, ela também vai ser maior, mas basicamente a função é essa, fazer mais rápido alguma coisa que antes era feita à mão, né? E logo depois eles criaram então a fiandeira no pedal. Também, se a gente pensar em máquina de costura, né? Tem algumas máquinas, talvez vocês não tenham conhecido, mas que as mães trabalhavam pedalando para ela funcionar. Hoje quase todas já têm um motor, né? Logo depois criou-se também uma técnica de fabricação de aço em larga escala, através de máquinas também. Depois veio o tear mecânico, que iniciou a revolução do carvão e do ferro, então, né? Porque daí eles começaram a produzir isso em longa escala, em muito mais quantidade e qualidade. Já nessa época, as indústrias elas passaram a empregar muitas pessoas. Por quê? Tinha as máquinas e eles precisavam de pessoas para cuidar dessas máquinas, né? Em 1800, os funcionários já começaram a refletir um pouquinho sobre essa invasão das máquinas no mercado, então. Houveram algumas manifestações, eles invadiam as fábricas, né, e quebravam todas as máquinas, porque eles começaram a perceber que as máquinas estavam substituindo as pessoas, que o trabalho humano estava sendo dispensado para ficar com as máquinas, né? Logo depois criou-se a locomotiva, que a gente falou na aula passada, também lá dos meios de transporte, né? A invenção da locomotiva, ela ajudou bastante, porque daí o transporte terrestre, ele ficou muito mais rápido e capaz de levar uma carga bem maior, né? Então, economizou-se tempo e trabalho. Logo depois foi inventado também um cabo telegráfico, que ligou a Grã-Bretanha aos Estados Unidos. Isso facilitou para depois eles criarem o telefone, que é tão útil, né? Logo depois criou-se a motocicleta e, baseado nos estudos de motocicleta, a indústria automobilística, então, ela se desenvolveu rapidamente depois. Começaram-se a criar muitos outros carros, né? Com todas essas criações, nesse tempo eles estavam trabalhando com a expansão marítima, né? E as coroas europeias queriam cada vez mais descobrir novas terras, quando caracterizou lá a Era dos Descobrimentos. E eles puderam, a partir dessa iniciativa que eles tinham, né, de descobrir novas terras, então eles aproveitaram-se desses avanços tecnológicos e utilizavam essas coisas que podiam ser úteis a eles na navegação, para guiar, né, para orientar os caminhos que eles iam então. A inovação tecnológica,
ela é específica, ela refere-se especificamente às novidades com relação à tecnologia. Tudo que é novo, que tem tecnologia, a gente pode chamar de inovação tecnológica. E a gente sempre diz assim, alguma coisa já existe, por exemplo, um celular já foi criado há algum tempo, mas a cada ano vem um celular melhor, né? Mais rápido, com mais funções. Todos os objetos, todas as máquinas, todos os instrumentos que a tecnologia traz para a gente, ele tem esse fator, ele vai sempre se aprimorando, vai sempre sendo melhorado. E isso faz com que essa máquina, né, ela seja agregado valor a ela, e a gente vai virando meio que consumistas, né? A gente tem depois a gente quer um melhor, a mesma coisa, uma máquina de lavar roupa, por exemplo, a gente compra uma, daqui 10, 20 anos tem outras bem melhores, e a gente vai lá e quer trocar, porque a nova faz coisas que a outra não fazia, os próprios celulares, né? Cada um vão trazendo programas, vão trazendo funções melhores do que os que a gente tinha, e a gente segue nesse círculo vicioso, assim, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A Pro vai falar também para vocês agora um pouquinho sobre a semana passada, dia 15 de agosto, foi comemorado o dia, ele é um marco histórico para a evolução da tecnologia do século 20, porque foi comemorado, estava fazendo 72 anos que se criou aquele primeiro computador, aquele computador enorme que vocês já devem ter estudado lá nas aulas de informática com a Pro Adriana, né? O ENIAC, que era que ocupava uma sala inteira, e ele foi bem útil durante a Segunda Guerra Mundial, né? E depois, a partir da criação desse computador, então, foram criadas outras coisas que são muito importantes, que foram muito importantes na história, e essas aqui que a Pro vai falar agora fazem parte da nossa realidade. Aquelas que a Pro falou antes, depois da Revolução Industrial, talvez vocês não tenham muito conhecimento, mas as que a Pro vai falar agora foram invenções criadas a partir do primeiro computador, então, e que fazem parte da nossa vida cotidiana, que melhoram a nossa vida, que fazem o nosso trabalho ser feito de uma maneira mais fácil. Então, aquele computador, né? Logo depois se criou os computadores pessoais, que eram então computadores basicamente parecidos com esse que a gente conhece, só que, claro, não tão modernos assim, né? Basicamente era só o monitor e o teclado, e depois ele foi sendo estudado e melhorado, né? Outra coisa também é o Microsoft, que é um programa, né? Um programa foi o primeiro sistema operacional criado, e a partir desse programa, Bill Gates depois criou esse, e depois a partir desse foram se criando outros, né, para colocar nos computadores. A internet também, que é uma rede mundial de computadores, que hoje a gente não vive sem, né? Parece que tudo a gente precisa da internet para estar trabalhando. Graças a ela, a gente hoje consegue manter essas aulas online, então, né? As redes sociais, que mudou totalmente a forma de o mundo se comunicar, né? Como a gente falou também na aula de português, antigamente eram outras formas. A carta, por exemplo, hoje ela não é mais utilizada, né? E já foi considerada um importante meio de comunicação. Hoje, em um momento apenas, a gente escreve uma mensagem, dá um cliquezinho assim, a mensagem, ela tá lá do outro lado do mundo, né? A criação dos smartphones, que a princípio também, como a gente falou, o telefone foi criado e logo depois um tempo depois vieram os celulares, e hoje eles não têm só a função de a gente conversar com outra pessoa, né? A gente pode enviar mensagem, receber ligação, fazer anotação, ouvir música, ele serve de agenda, despertador. Tem gente que tem a vida ali dentro de um celular, né? Que tudo o trabalho dela, a vida dela tá toda ali dentro daquele celular. A automação industrial também foi muito importante. O que é a automação industrial? É
ampliação lá nas fábricas, né, desse processo de fabricação de carros de uma forma totalmente tecnológica, né, com mais qualidade, com mais rapidez, reduz desperdício e aumenta a eficiência da produção, que é o que os donos de fábricas querem, né? A robótica é outra invenção tecnológica que faz parte das nossas vidas, né? Eles sentiram essa necessidade de aumentar a produtividade cada vez mais e melhorar a qualidade dos produtos, então eles implantam robôs que facilitam o trabalho humano e acelera o processo. A gente sempre diz que os robôs, eles podem contribuir, ajudar nas funções, mas ele nunca vai substituir as pessoas, né? Tá? Então, tudo isso vocês já fazem parte da vida de vocês. Então, não adianta a gente dizer, tem gente que diz, eu não quero saber de tecnologia na minha vida, mas chega uma hora que não dá mais, que a gente tem que aceitar e tem que aprender a lidar com essas invenções tecnológicas, então, tá? Mas, a partir disso, eu vou falar um pouquinho agora com você sobre os pontos positivos e os pontos negativos da tecnologia na nossa vida, tá? Porque a gente sabe que a tecnologia, ela é uma ferramenta essencial para a gente viver hoje em dia. E não adianta a gente negar, né? Ela tá aí, ela veio para ficar, só porque ela gera alguns benefícios, mas ela traz também algumas coisas que não são tão legais. E é importante a gente estar refletindo sobre isso. O que o desenvolvimento tecnológico acelerado pode trazer de contribuição ou de prejuízo para as nossas vidas, tá? É legal a gente pensar o que no mundo atual está sendo legal e o que não está sendo legal, né? É preciso a gente saber aproveitar os benefícios da internet, das redes sociais, mas também se precaver, tomar cuidado com algumas coisas que podem estar acontecendo ali. A tecnologia, ela vem para facilitar, como eu disse, né? Para agilizar, para intermediar essas relações, mas a gente precisa estar atento, direcionando as nossas escolhas, né? Quando a gente usa a tecnologia com consciência, vai melhorar o nosso comportamento, vai facilitar o nosso trabalho. Mas se a gente se perder nessas pesquisas, né, nesse uso, a gente pode ser muito prejudicado. Por exemplo, com questão à internet. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, adultos, por exemplo, né, às vezes a gente começa a pesquisar uma coisa que a gente quer saber e parece que a internet ela é inteligente, ela vai te conduzindo por outros caminhos, né? Tu começa a pesquisar um assunto, daqui a pouco tu vai em outro e vai aparecendo links e tu vai clicando. Quando tu vê, tu tá lendo sobre uma coisa totalmente diferente daquela que tu iniciou. A mesma coisa as crianças, elas começam a jogar e elas ficam ali viciadas naquele jogo, parece que nada mais importa, né? Então é legal jogar? Sim, mas procurar alguns jogos que também desenvolvam a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio. E não somente o jogo pelo jogo, tá? Tomar cuidado com vídeos, né, que a gente assiste. A gente sabe que tem muitos vídeos que as crianças gostam de ver, mas que não traz tantas coisas legais assim. Então é importante a gente a todo momento refletir sobre o uso que a gente está fazendo da tecnologia. A gente tem que aproveitar a tecnologia e usar isso para o nosso crescimento pessoal, profissional, como aluno, e não virar escravo dele, tá? Sempre tentar avaliar se está sendo legal, se está sendo melhor para a sua vida a tecnologia. Se está te prejudicando, deixa ela de lado, procura fazer isso de uma outra maneira. E bastante atenção também para os celulares, né? Para o uso das mensagens instantâneas, uso do Facebook, do WhatsApp. A gente sabe que esse espaço, ao mesmo tempo que ele fascina, esse espaço virtual, ele pode trazer coisas que não são tão legais. Então, as crianças precisam tomar bastante cuidado, tá? Nesse tema, então,
Pro tentou contextualizar um pouquinho com a história, né? Lembrar de algumas invenções tecnológicas. Aí agora vocês vão fazer a leitura lá na apostila sobre um texto que vai falar sobre as invenções tecnológicas. Depois vocês vão fazer algumas atividades. E a todo momento que é isso, que vocês reflitam um pouquinho, então, sobre o uso racional das invenções tecnológicas na nossa vida, tá bom? Bom trabalho para vocês!